Jesus. Ezequiel 22, verso 30. Ezequiel 22, verso 30. Ezequiel 22. Preste atenção naquilo que Deus irá falar no teu coração nessa noite. Eu disse que o altar, ele é um momento de ouvirmos a voz de Deus. É um momento onde Deus libera para nós uma palavra que vai trazer cura e libertação e restauração. É um momento em que Deus está liberando algo para a sua vida. Então esteja ligado, focado naquilo que Deus irá falar a você. De maneira que eu creio que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o teu propósito. Ela vai cumprir o propósito na sua vida. Amém? Olha o que diz Ezequiel 22, verso 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Curva a tua cabeça, se você pode. Pai, graças te damos, ó Pai, nesta noite. Fala aos nossos corações de maneira que somente o Senhor sabe falar. Ministra a nossa vida, Senhor, de maneira que possamos sair deste lugar renovados, fortalecidos, encorajados pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. E graças a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. O Senhor falando que eu busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Ele está falando a respeito, está falando com Ezequiel, que ele buscou, o Senhor estava buscando alguém que se colocasse, se prontificasse a ser um instrumento de intercessão. Alguém que pudesse, quando você está colocando a questão de que tapasse o muro e se colocasse na brecha, alguém que pudesse se posicionar como um intercessor. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A questão do poder que há na intercessão. Intercessão, uma chave poderosa para mudar a nossa história. A intercessão, por muitas vezes, é mal entendida, compreendida. Alguns pensam que o intercessor é apenas, ele é um ministério, onde é feito de alguns homens e mulheres que oram continuamente diante de Deus. Não, esse é um erro. A verdade é que a intercessão não é em si um ministério. A intercessão, ela é uma responsabilidade do sacerdote. E como todos nós hoje somos sacerdotes na presença de Deus, é nossa responsabilidade, todos nós cristãos, termos uma vida de intercessão. O trabalho e a ação intercessória, ele não cabe apenas um grupo pequeno de pessoas, mas a todos aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o trabalho de um intercessor dentro de casa, do marido orar pela sua esposa, pelos teus filhos. É a responsabilidade dos filhos orar pelos seus pais. É responsabilidade. Então não é algo que compete apenas o pastor, não é algo que compete apenas os obreiros, mas é algo que compete a todos aqueles que um dia tiveram experiência com o Senhor. O Senhor está falando, eu procurei e busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, mas eu não encontrei, eu não achei alguém que pudesse colocar, alguém que pudesse posicionar. A intercessão exige de nós um posicionamento. A intercessão, ela exige de nós que nós venhamos nos posicionar diante de Deus, de fato como alguém de oração. Porque tem muitas famílias que estão enfraquecidas, porque não há quem ore por elas, não há quem interceda por elas, não há quem esteja pagando um preço de oração por elas. Apóstolo, mas e se eu orar? E se Deus não responder? Eu conversava com alguém ontem no final do seminário, e eu falava com ela, ela me trazia uma questão, uma pergunta, e eu respondi de pronto, porque é algo que eu já vivi ao longo da minha vida, experiências que eu tive ao longo da minha vida. Apóstolo, mas a vontade de Deus, e for a vontade de Deus, o que adianta, por exemplo, eu estar orando, colocando meu pedido de oração, se é a vontade de Deus, por exemplo, que determinada pessoa morra, se é a vontade de Deus que aconteça um acidente, se é a vontade de Deus, não tem como um homem mudar uma situação.
Vamos lá, vamos primeiramente entender o que é vontade. Há duas vontades, que a Bíblia fala sobre vontade, tem a chamada vontade soberana. Essa vontade soberana, quando nós falamos acerca da soberania de Deus, nós estamos falando dentro do plano eterno de Deus. Mas dentro da vontade de Deus, teologicamente falando, existem dois aspectos que se considera muito, que nós temos que aplicar. As vontades diretiva e permissiva. Dentro da vontade diretiva e permissiva. O que é vontade diretiva? Vontade diretiva é aquilo que Deus tem para você. Vontade permissiva é aquilo que Deus permite que ocorra com você. Como assim? Por exemplo, que você fala, você ora, você diz, eu quero abrir uma empresa. Eu quero abrir uma empresa. Aí você começa a orar. De repente você começa a orar para poder abrir aquela empresa. E acontecem situações que você vê que está tudo sendo amarrado para que aquilo não avance, não vai para frente. Ou você começa um namoro, começa um relacionamento, e naquele relacionamento, você observa que a moça ou o rapaz não tem a mesma fé que a sua, está te levando por um outro caminho, está te trazendo confusão na sua mente, e ali, a vontade diretiva de Deus, é que você case com uma mulher alinhada à mesma vontade do Senhor. Alinhada, onde vocês podem caminhar alinhado em Deus, em propósito e em chamada. A vontade de Deus é que você, por exemplo, possa ter uma empresa e essa empresa possa prosperar, você possa empregar 30, 60, 100 famílias e ser um instrumento de prosperidade na vida de muitas pessoas. A vontade de Deus é que você tenha uma família abençoada e que teus filhos sejam abençoados. Isso é chamada vontade diretiva de Deus. Mas só que o teu coração, que é enganoso, fala mais alto e você fala, não, mas eu amo ele, eu amo ela, e eu quero casar com ele mesmo sabendo que está errado, eu quero casar com ela mesmo sabendo que está fazendo tudo errado, eu quero casar com ele mesmo sabendo que serve uma outra religião, está envolvido em outra religião, eu quero casar com ela mesmo sabendo que ela é totalmente fora do propósito, não está alinhada ao propósito, muito pelo contrário, e você decide. Deus então permite, chamada vontade permissiva. Aí vem um casamento, brigas, discórdias, confusão, quebra-pau, e você questiona, Deus, por que você permitiu que eu casasse com ele? Por que o Senhor permitiu que eu casasse com ela? Por que o Senhor permitiu que eu abrisse essa empresa? Hoje eu estou passando por isso, por aquilo. Não, você apenas exerceu uma vontade permissiva. Deus permitiu que isso ocorresse na tua vida, dado ao teu próprio desejo, dado a sua própria escolha. Se assim não fora, certamente chegaremos diante de Deus e questionaremos Deus. Deus, a miséria que hoje esse mundo está vivendo é responsabilidade do Senhor, porque o Senhor é soberano em todas as coisas, porque o Senhor permitiu que determinada criança pudesse morrer tão jovem, e não deixou que ela crescesse, desenvolvesse, estivesse ao lado de sua mãe e do seu pai. Por que o Senhor permitiu que essa criança de 5 anos chegasse ao óbito? Porque o Senhor chegou e permitiu que determinada pessoa fizesse isso e aquilo, e nós iríamos para os questionamentos, como Jó fez diante de Deus. Jó falou, eu gostaria muito de comparecer diante do tribunal do Senhor, e eu vou perguntar, ele vai ter que me responder. E quando você está lendo Jó, a partir do verso 38, o Senhor está chamando a atenção de Jó, dizendo, quem é este que me pergunta sem? Quem é este que me questiona sem entendimento? Quem é este que quer me questionar alguma coisa? E o Senhor começa a discorrer com Jó, e perguntar, Jó, onde você estava quando eu estava colocando limite nos mares? Onde você estava quando eu estava colocando as estrelas nos céus? Onde você estava? Quem é você, Jó, para me questionar alguma coisa? Você é criatura e não criador. Você deve entender sua posição de servo e não de Senhor. Senhor há um só. Jó é confrontado no seu posicionamento. Às vezes você está lendo Jó, dá o entendimento que Jó, como se Deus estivesse ali, disputando com Satanás, a lealdade de Jó. E consequência de uma disputa infantil de um Deus poderoso, e um ser que se levantou, e o que traiu e que rebelou, Deus tentando mostrar e provar para o ser, que é uma criatura, que Jó é fiel. Como se esse ser soberano não soubesse disso.
A verdade é que todo o processo de Jó, Deus trata em Jó. Você vai lendo todo o livro de Jó, você lê o tempo inteiro, você vai encontrar por que Deus tratou em Jó. Jó dizia: eu gostava quando sentava na praça e as pessoas vinham e me perguntavam, se aconselhavam comigo. Eu tinha orgulho disso. Jó se sentia um cara. Deus quebra Jó no meio. Os filhos de Jó iam para a festa, Jó já fazia festa, já fazia o sacrifício, dizendo: por acaso meus filhos tiver pecado, eu já estou fazendo um sacrifício em prol deles. Jó, no seu chamado certinho, ele era extremamente religioso no seu comportamento. Aí você vai ver o próprio Jó voltando, e quando você está lendo ali Jó 42, onde a sorte começa a mudar, ele vai dizer: eu perguntei uma vez, mas não vou falar mais. Jamais vou questionar o Senhor, agora o Senhor vai me ensinar. A partir de agora é o Senhor que vai me ensinar. Porque antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu sei quem é o Deus da minha vida, eu sei quem é o meu Redentor, e o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, aleluia, o meu Redentor vive. Ele sabe bem a respeito disso. Ele tem, mas toda essa conclusão ele toma no final. E aí o processo da intercessão ocorre agora na vida do próprio Jó. E acontece, o Senhor agora vira para os amigos de Jó, e o Senhor corrige os amigos de Jó, a ponto que agora fala: se você quer ser restabelecido em sua saúde, peça para que Jó possa orar por vocês. Então os amigos que estavam julgando, culpando Jó, estava Jó agora intercedendo em prol dos seus amigos. Então a intercessão, ela tem um poder de transformar vidas. Então na vontade, voltando da vontade permissiva e diretiva, nós vamos entender que muitas coisas que nós estamos vivendo hoje é resultado de decisões que nós tomamos errado no passado. É por isso que tem uma coisa que você deve tomar cuidado na tua vida, chama-se decisão. Porque uma decisão, ela vai definir o seu destino. Uma decisão pode te aproximar de Deus, uma distanciar dele. Uma decisão pode fazer com que a tua família seja abençoada, ou você vai pagar um preço por toda a sua vida em prol do teu casamento, pela restauração, orando pela tua esposa que não quer saber de igreja, orando pelo teu marido que não quer saber de igreja, orando pelos teus filhos e que é distância de igreja. Vai pagar a vida inteira em oração, por causa de uma decisão errada que você tomou. É por isso que a coisa mais importante em nossa vida chama-se decisões. Eu estou aqui neste altar, fruto de uma decisão que eu tomei lá atrás, em servir ao Senhor. Vocês estão aqui sentados ouvindo essa palavra, que vocês tomaram uma decisão de se aprontar, estarem vindo aqui nesta noite. Somos frutos das nossas decisões. Se assim não fora, não haveria o livro de obras. O livro de obras, justamente todas as nossas ações, elas são computadas e registradas. Tudo aquilo que você faz é registrado. De maneira que nós não venhamos, de uma forma alguma, transferirmos responsabilidade para Deus. O apóstolo está dizendo então, que Deus mesmo, Ele na sua soberania, uma decisão ela pode ser mudada através de uma intercessão? Sim. Uma decisão de Deus pode ser mudada através de uma oração. E antes que você me fale que eu sou um herege, vamos para a Bíblia. Olha o que diz aqui, preste atenção. Olha o que fala aqui. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com mal intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te o furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo, e lembra-te de Abraão, de Israel, de Isaque, teus servos, os quais ti mesmo, você os jurou. Você disse que multiplicarei a vossa descendência como a estrela dos céus, e toda a terra que tenho falado, você disse que ia dar como descendência, para que possua por herança eternamente. E que a Bíblia diz: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera e havia de fazer o povo. O contexto diz a respeito que Moisés estava recebendo no alto do Sinai a lei. Ele recebeu a lei, recebeu a Torá, e depois que ele recebeu toda a lei, estava ali em tempo de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Lá embaixo está agora os homens fazendo bezerro de ouro. Deus indignado com aquilo, Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou matar este povo todo, desce que eu vou destruir todo mundo, porque eles fizeram um bezerro de ouro.
eles fizeram um bezerro de ouro. E Moisés fala: Senhor, não faça isso. Porque se o Senhor fizer isso, o que os egípcios vão dizer? Eles vão dizer: tirou o Deus deles, tirou eles do Egito para matá-los no deserto. Moisés utiliza na sua intercessão um argumento para com Deus. Ele intercede em prol do povo e Deus, ele se arrepende da sua própria decisão. Queria destruir o povo. Ele volta uma decisão que ele havia tomado, ele fala: se arrependeu o Senhor. E olha que, deixa eu tirar outra referência. Quando nós estamos lendo, por exemplo, a respeito de Abraão, em Gênesis 18, 22, diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda à presença do Senhor. E aproximando-se ele, disse: destruirás o justo com o ímpio, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontra. Longe de ti o fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se fosse igual ao ímpio, longe de ti. Ele intercede em prol de Ló. Antes de eu fazer o fechamento dos dois textos, voltamos para o primeiro texto. Moisés intercede em prol do povo. Moisés ora em prol do povo e Deus se arrepende e volta. Agora, o que é percepção espiritual? Estava Arão lá embaixo com o povo murmurando, reclamando. E o que ele faz? Ele constrói um bezerro de ouro. Ele estava na parte mais baixa da montanha. Pega essa chave aqui. Ele estava na parte mais baixa da montanha. A parte mais baixa da montanha. Ele estava no meio do povo, falando, tagarelando, reclamando, murmurando. Quando assustou, estava ele lá também, fazendo a mesma coisa que o povo gostaria que fizesse. Subimos um pouco a montanha. Chegamos agora no monte, na metade do monte. Quem está na metade do monte? Josué, fazendo a proteção junto a Moisés. Josué não pode subir até o mais alto, ele fica no meio do monte Sinai. Quando Moisés está descendo, no meio ele encontra agora com Josué. Josué fala: o que foi? Ele fala assim: eu estou ouvindo um som. Não, esse som que você está, eu estou ouvindo um som lá embaixo. Moisés de cima já estava ouvindo um som. O som daqueles que estavam longe da presença de Deus. Josué fala assim: eu ouço vozes daqueles que estão adorando, daquele que está cantando, daqueles que estão dançando, se alegrando na presença de Deus, porque ele está no meio. Mas só que Moisés tinha a percepção certa. Aqueles que estavam lá embaixo estavam no meio da confusão. Aqueles que estavam no meio não estavam na confusão, mas ele também não tinha entendimento do que estava havendo, acontecendo. Mas aquele que estava no mais elevado sabia, tinha um discernimento completo e pleno do que Deus estava fazendo, do que estava acontecendo, do que estava realizando lá embaixo. Quanto mais perto você fica no meio daqueles que só fazem fofoca e confusão, mais perdido você se torna. Quanto mais baixo você está na montanha, mais longe de Deus você se encontra. Quanto mais baixo que você está, no sentido de distanciamento de Deus, envolvido nas confusões, maior é a possibilidade de você erguer um bezerro de ouro e esquecer do teu Deus. Porque o meio influencia, o meio contamina, o meio destrói. O cuidado com o meio que você está inserido, com o meio que você está caminhando, com os ambientes que você acessa, os ambientes que você dá ouvido, os ambientes que você se envolve. A questão é, não estava Josué nesse ambiente, mas também não estava no ambiente da profundidade, na intimidade chamada Shekinah de Deus. Deus te chama para subir ao monte, está no lugar mais elevado, onde a presença, a Shekinah dele se manifesta, onde a única coisa que importa é a intimidade, é sentir a sua glória e ser envolvido pela sua presença. Nada mais importa a não ser a presença da Shekinah de Deus. Você está entendendo isso? Agora deixa eu dar uma bugada na sua cabeça. Deixa eu dar uma bugada na sua cabeça. Você vai ver, por exemplo, ali, está agora Moisés lá no Sinai, conversando com o Eterno. Passa anos e anos e anos e anos depois, está agora Jesus
com os discípulos, fazendo o quê? No Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração está agora, quem aparece para Jesus? Quem aparece para Jesus? Elias e Moisés. Elias representa os profetas, já Moisés representa a lei. Apresenta quem apresenta diante dele ali, quem aparece diante dele? Moisés. Aparece diante de Jesus. Voltamos agora, muitos e muitos anos depois. Quem está lá no Sinai, descendo do Sinai, com o seu rosto brilhando, ao ponto que eles não conseguiam ver o seu rosto, e tiveram que colocar uma tenda, um pano sobre a sua face, sobre o seu rosto, para que não pudesse prejudicar. Quem aparece ali? Moisés. Pode chamar de louco, herege, maluco, mas eu vejo que não há tempo para Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Ele está no chamado, ele está no Kairos e não no Cronos. No Kairos não tem tempo. Para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Eu vejo claramente Moisés subindo no mais elevado monte Sinai, e ele encontrando com Jesus, e é um encontro sobrenatural ali. Passa-se anos depois, está Jesus agora diante dele. Como assim, apóstolo? É loucura minha cabeça? Não é loucura. Aqui nós somos Cronos, nós estamos perdidos no tempo. Nós estamos no tempo, mas Deus não está no tempo. Para você talvez tem 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou, mas no Kairos Deus está falando, acabou do meu filho chegar até aqui, e já estou trazendo vocês também para junto de mim. Calma, não está demorando. Vocês acham que está demorando? Não está, já está passando, é rapidinho. Está chegando o momento onde a bodas do Cordeiro nós receberemos o galardão de justiça. Aleluia! Uou! Aleluia! Quem está entendendo isso? Saímos de Moisés agora. Saímos de Moisés. Logo agora, compreenda bem. E chegamos agora à intercessão de Abraão. Agora é loucura essa intercessão de Abraão, João. Por quê? Porque estavam os três. Deus, 2 anjos. Passaram, estão indo na direção a Ló, a Sodoma. Estavam eles em direção a Sodoma, quando de repente eles falaram assim, Deus falou assim, vamos passar lá na casa de Abraão, e vamos comer lá. Não escandaliza, a Bíblia fala isso, claro. Deus comeu, Deus papou. Abraão, quando chegou, Abraão foi lá, prepara rapidamente a comida para ele. Prepara uma comida. Olha o nível de intimidade que Abraão tinha com Deus. Olha o nível de intimidade que Abraão tinha com Deus, ao ponto de Deus parar na casa de Abraão e comer com Abraão. Imagina Deus aparecendo na sua casa para comer com você. Vem cá, para a gente fazer um café da manhã junto, o que você acha? Aí vai lá você pegar aquelas manteigas cheio de caloria. Deus, eu sou fitness, calma. Brincadeira, gente, calma. Mas imagina Deus em sua casa, batendo na porta, e eu vim aqui comer contigo. Olha Jesus, caminho de Emaús. Jesus também esteve comendo com os discípulos. Estava agora Deus comendo na casa de Abraão. E de repente lá, Deus está lá e tal, quando agora é momento de sair e liberar a palavra de maldição, a morte, o pessoal, a destruição de Sodoma. Sai os 2 anjos. E quem permanece? Deus. Deus permanece. E aí Abraão aproveita a oportunidade, só está os 2 sozinhos. Olha que loucura. Deus começa a perguntar, Senhor, mas deixa eu te perguntar, se houver pelo menos ali uns 50 justos, você acha que tem como o Senhor não destruir lá? Tem alguma possibilidade? Ele batendo papo, quando você bate papo com alguém, ele sabia que tinha Ló, ele sabia que tinha lá, o seu sobrinho estava lá, ele bate papo como você bate papo com qualquer pessoa. Olha, batendo papo. E se a casa tivesse 50 lá, você acha que dá para o Senhor não destruir? Não, se tivesse 50 lá, como se Deus não soubesse, como se Deus sabesse. Deus, se tiver 50 lá, eu não vou destruir não. Porque Deus muitas vezes nos coloca em posição de humanidade, para que nós possamos entendê-lo.
Então tem muita coisa que você está lendo na palavra de Deus, você vai entender, mas não é possível. É Deus se posicionando numa posição de humanidade, para que você possa compreender o diálogo, a compreensão. Deus se coloca, é lógico que Deus sabia, é lógico que Deus tinha entendimento, é lógico que tinha revelação, mas está trazendo Abraão para a intercessão. Tem situações que Deus traz para a sua vida para te conduzir à intercessão. Sabe o que está acontecendo? E aí, você vai fazer o quê? Vou deixar para lá porque eu cansei. Vai deixar para lá? Porque esse é meu filho fez isso aqui. Você está sabendo se o seu filho vai fazer o que agora? Vai orar ou vai deixar para lá? Sua esposa está assim, você colar, seu marido está assim, colar, o que você vai fazer? Vai deixar para lá ou você vai orar? O Senhor nos chama como coparticipante. A intercessão, ela nos coloca coparticipante do reino, dos mistérios de Deus. Abraão é chamado, é convidado, esse diálogo, Abraão ouve esse diálogo. É aquela conversa que alguém pode ter. Eu estou querendo conversar com a pastora Kenny. A pastora Kenny está vendendo um apartamento lá no bairro Europa. E aí ela está vendendo um apartamento dela no bairro Europa e tal. E eu estou aqui conversando, sabe? Eu estou querendo comprar um apartamento lá no bairro Europa. Você sabe de alguém que pode vender? Eles conversam abertamente mais elevado, próximo de Abraão, para que Abraão pudesse ouvir o diálogo, a conversa. Olha o nível, olha que de intimidade, de relacionamento. E aí Abraão se prontifica a interceder. Então aquela destruição que aconteceria de forma plena com todos, agora tem o quê? A salvação de Ló e a sua família. Abraão, ele intercede por Ló. Então a intercessão, ela é poderosa. Agora deixa eu dizer uma coisa, existem também níveis de intercessão. Responda comigo. Existem níveis de intercessão. Como assim? Você vai entender. Jeremias 15:1 diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pudessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, disse, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para cativeiro, para cativeiro. Que Deus falou com Jeremias? Jeremias estava num processo de intercessão. Jeremias estava intercedendo pelo povo, para que pudesse mudar a situação do povo. Jeremias havia se posicionado. Deus fala assim com Jeremias: Jeremias, deixa eu dizer uma coisa. Ainda que Moisés e Samuel pusesse diante de mim, eu não mudaria essa minha decisão. Ele coloca claramente duas pessoas, que obviamente tem peso espiritual. Ainda, quando você fala ainda, quando você fala mais, você anula e acrescenta. Quando você fala ainda, há possibilidades. Aqui ainda ele consegue aqui diferenciar um do outro. Ainda, deixando claro, Jeremias, Moisés, eu sei quem ele é. Samuel, eu sei quem ele é. Ainda que ele fizesse isso, não teria mudado o posicionamento. Então existe, quando Moisés se orou, quando Moisés intercedeu, a decisão foi mudada por nível de intimidade, de relacionamento que Moisés tinha. O nível de intimidade. A intercessão ela tem um poder muito forte, incrível, ao ponto de dar a vitória no meio de uma batalha. Êxodo 17:11 fala assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Estava Israel guerreando contra Amaleque. Olha a loucura da intercessão. Pegaram Moisés. Por que Moisés? Porque é autoridade. Ao princípio da autoridade. Pegaram Moisés e colocaram Moisés no lugar mais elevado. E pegaram Moisés e Moisés ficava com as mãos erguidas. Enquanto Moisés está com a mão erguida, o povo prevalecia, Israel prevalecia. Quando Moisés cansava a mão, baixava a mão, Israel perdia. Ao poder da intercessão. Por que isso acontecia? Por que Deus começava a perder? Não é que Deus começava a perder. Isso é chave espiritual, isso é intercessão. Princípio de autoridade. Eu não gosto muito dos domingos, ficar longe aqui de vocês. Às vezes, uma situação ou outra que eu tenho que atender, às vezes uma
um convite muito especial e tal, eu não gosto aí, porque eu sei que por mais que coloque a pessoa mais abençoada neste altar para pregar, não é a mesma coisa quando eu estou pregando. Por quê? Porque eu sou a autoridade principal sobre a vida de vocês. Então, quando eu estou ministrando, algo está sendo liberado na vida de vocês. Os outros vêm e trazem maná, trazem palavras, mas o liberar profético vem do pastor que Deus levantou naquela casa. Isso é princípio espiritual. Você pode conhecer uma mulher maravilhosa, conselheira nata, mas nenhuma mulher tem autoridade sobre a tua vida mais do que a sua mãe. Ah, mas a mulher, ela é sábia, a mulher fala isso, a mulher do meu trabalho fala aquilo. Meu filho, ela pode ser a pessoa mais sábia do mundo, mas é a sua mãe que tem autoridade sobre você. É princípio espiritual. Então existem leis espirituais. Leis espirituais. Então deve entender, compreender esse princípio a níveis de autoridade. Então Moisés com a mão levantada, o povo, agora Israel prevaleceu ao ponto, gente, da mão deles cansarem. Isso acontecer, Francisco, estava ali estava Arão tentando segurar a mão dele, mas só que enquanto Josué guerreava, a mão pesou, eles não estavam aguentando nem mais segurar mais. Tiveram que pegar uma pedra e apoiar a mão dele em cima de uma pedra, para a mão continuar levantada. Que loucura espiritual. Olha o que é princípio espiritual. Então, quando a gente fala a questão de intercessão, quando um marido, ele entende esse poder, esse nível de intercessão, qualquer pessoa pode orar pela tua esposa, mas ninguém tem uma autoridade tamanha para orar por ela como você, marido, seu sacerdote da casa, seu sacerdote do lar. Nós temos que recuperar e restaurar isso. Um lar onde homens, maridos, chama a sua família e o marido impõe as mãos sobre a cabeça da esposa e ora por ela. Eu libero sobre a tua vida bênção sem medida. Eu declaro que você é abençoada do Senhor. Que o Senhor guarde a tua direita, a tua esquerda, a tua entrada e a sua saída. Que o Senhor guarde suas emoções, prospere em todos os seus caminhos. Imagina o marido liberando uma palavra de bênção sobre a vida da tua esposa, orando pela vida da tua esposa, intercedendo pela vida da tua esposa. Imagina pais que oram pelos teus filhos, pais que intercedem pelos teus filhos, porque por mais que as autoridades espirituais, isso e aquilo, mas ninguém é autoridade como um pai e uma mãe. Imagina você, pai e mãe, chamando teus filhos e orando, e intercedendo, impondo as mãos sobre eles, e orando e liberando uma palavra de bênção sobre a vida deles. Nós estamos perdendo isso cada vez mais. Eu ainda sou de uma geração ainda que para chegar em casa tem que pedir bênção, para sair de casa tem que pedir bênção. Chega em casa, bênção, mãe. Até hoje, vou lá, 51 anos de idade, chego lá, bênção, mãe. Ô filho, Deus te abençoe. Vou sair, bênção, mãe. Por quê? É uma geração que aprendeu com a questão da bênção, e essa geração de hoje está se perdendo isso. Eu aprendi onde chega no ambiente que aquele que é autoridade tem que pedir a bênção. E eu me lembro que chamava atenção, estava lá e às vezes os meus tios lá, eu chegava, meu pai, ó, seu tio aí, pede bênção a ele. Gente, tipo, benção-te, 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 benção-te. É raro. Aqui tem a família do Carlos, da Marlene, os filhos deles, todos os filhos chegam, vão chegar em mim, isso tudo hoje, tudo velho. O Jonathan, o Paulo Henrique, todos eles. Mas a primeira coisa que chegam, benção, 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 benção. Mas isso está cada vez mais escasso. Eles não entendem, a geração não entendeu o princípio da bênção. Quando um filho pede bênção para o seu pai, e o seu pai libera a bênção, isso deu briga, gente, entre Esaú e Jacó, a liberação de uma bênção. Vocês não têm noção o valor de uma bênção. E muitas vezes o pai também não tem o entendimento do poder que há numa bênção liberada. O pai dirá, eu te abençoo, filho. Eu te abençoo, filha. E a questão é, às vezes é mal entendido. Deus te abençoe. Não é Deus te abençoe. A verdade é você que libera a bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. A questão é, nós estamos perdendo o princípio da oração e da intercessão, esquecendo que esse é um poder espiritual para virar uma chave na tua vida, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Deus tem algo reservado para a sua vida. Você está comigo nessa fé? Deus tem algo reservado. O poder está na intercessão.
Lembra-se, Deus mudou a história, Deus voltou uma decisão, Deus trouxe cura, Deus trouxe vitória ao seu povo, mediante uma intercessão. Quando você está em guerra, a maneira de vencer a guerra é através de uma intercessão. Nós estávamos ontem no seminário aqui de batalha espiritual, quando já estava no final aqui, já um fechamento, o clima aqui pesou terrivelmente. Nós já estávamos aqui mais ou menos em torno de umas 6h30, mais ou menos. Aí o clima espiritual ficou extremamente pesado. Pesado. Depois a pastora até compartilhou que a Thalita tinha até percebido antes, né, Thalita? Você sentiu antes a situação, compartilhou antes a situação. Foi um carro desgovernado, bateu no carro do Matusalém da Thalita e bentou o carro desse outro lado. O clima mudou. Saíram daqui, logo saíram, mandaram um monte de vídeo para mim. O pessoal, Thaís mandou vídeo para mim, Júlio mandou também vídeo para mim. Saiu daqui, filmaram aqui na porta, aqui na frente, mais de 40 pessoas batendo batuque aqui. Ontem, final da intercessão, no final do seminário de batalha espiritual. Quando eu falo sobre guerra espiritual, não é porque eu amo demônios, não, gente. Quero demônio longe de mim. É porque eu sei o que é mundo espiritual. Enquanto eu estou ministrando uma guerra espiritual para que não haja compreensão dessas palavras sendo liberadas sobre a tua vida. Eu entendo que o diabo trabalha o tempo inteiro. A questão de Moisés, entenda que essa intercessão, por que a mão levantada dava uma guerra que era uma guerra física? Porque na verdade não era física, ela era espiritual. A guerra contra Malaque, ela estava uma guerra espiritual. Por isso que a mão estendida a Deus ia dando vitória. A questão da intercessão. Você acha que é obra do acaso esse cara ali batendo a tabaque? Você acha que é obra do acaso? Logo no fechamento de um seminário de guerra espiritual, você acha que é obra do acaso? Lógico que não. É claro que nós estamos envolvidos o tempo inteiro numa guerra, por isso que você tem que se prontificar como um intercessor. Você precisa prontificar em orar pela tua esposa, pela tua casa, pela tua família. Você precisa ser um guerreiro de oração. Você precisa aprender a estabelecer na tua casa um quarto de guerra, onde você vai para a guerra todos os dias, orando em prol da sua casa. Quem está entendendo que Deus está falando com ele nessa noite? Se ele vier por um caminho, pode voltar para o 7. Mas o teu lar, teus filhos não serão atingidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tiago 5,16 fala que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Tiago está dizendo que quando o justo ora, algo acontece no mundo espiritual. Quando você está diante de Deus, tua vida diante de Deus, a tua oração ela mexe com o inferno. O diabo sabe muito bem disso. Quando você se prontifica para orar, colocar o teu joelho no chão e começar a falar com Deus, ou marchar e começar a falar com Deus, algo acontece. O diabo não quer que você ore, interceda. Nós temos, alguém me lembrava, a Samara me lembrava o tempo, eu tinha esquecido o tempo, quase 5 anos nós estamos de live de oração. Nós atualmente fazemos 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Se tem alguém que entenda a questão e ensina a igreja a respeito da oração, sou eu. Eu falo muito, pego no pé de vocês e toda semana nós estamos lá, firme e forte, orando e clamando diante de Deus. A questão é, o inferno não quer que você acesse essa chave poderosa chamada oração. A oração muda a história, muda o curso da tua vida, te dá vitória. Então quando você estiver passando uma luta, vai fazer o quê? Vai reclamar? Não, vamos para a oração. Quando acontecer uma situação, eu vou para a oração, eu vou para o clamor, e Deus vai mudar a sorte da minha vida, da minha casa, da minha família. A oração tem poder para mudar e para transformar. A oração ela descortina o profético, a oração te traz direções. A oração, quando não for no meio da oração, Deus trazia à tona uma decisão que eu precisava tomar, eu estava na dúvida, e no meio da oração Deus mostrava claramente o que eu deveria fazer. Oração, tudo passa pela oração, não esqueça disso. E quando eu falo que nós temos que orar, é porque de fato há uma necessidade real de nós estarmos orando e clamando. Nós temos no Brasil já a chamada marcha para Exu, já acontece todo ano aqui.
todo ano, e assim está avançando. Não quero aqui de maneira alguma ir contra nenhuma religião, isso e aquilo. Estou dizendo, há uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas principado e potestade. Há uma guerra, onde que você tem que declarar a tua família abençoada, os teus filhos abençoados, aprender a abençoar os teus filhos, a tua descendência, a tua casa. Você foi chamado para ser um sacerdote, um intercessor diante de Deus. Você está crendo? Você crê nisso? Você pode colocar sobre os teus pés, uma mulher de Deus abençoados, poder.